Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite eu tenho uma história que vai fazer vocês duvidarem de tudo o que sabem sobre ladrões, morte e destino. Cheguem mais perto, encham suas canecas, porque vou contar a vocês sobre um homem que todos desprezaram, um simples ladino que a nobreza cuspia ao passar. Até o dia em que ele fez o impossível. Ele roubou da própria morte. E não, meus amigos, não estou falando de metáforas poéticas. Estou falando de entrar no reino sombrio, encarar a ceifadora e sair de lá com algo que ela jamais imaginou perder. Mas começamos do começo, como toda boa história deve começar. Nas ruas enlameadas de Grimor, a cidade das sombras eternas, havia um homem que a sociedade havia decidido ser insignificante. Seu nome era Kael Cinzento, e ele era, aos olhos de todos, apenas mais um ladrão de rua. Dedos rápidos, bolsos vazios, futuro inexistente. Você é só um ladino, diziam os nobres quando ele passava, puxando suas capas para longe dele como se a pobreza fosse contagiosa. Você é só um ladino, repetiam os guardas quando o pegavam tentando roubar pão no mercado. Você é só um ladino, sussurrou até mesmo sua própria irmã Lira antes de morrer nos braços dele, vítima da praga cinzenta que assolava os bairros pobres há 3 invernos. A cura existia, é claro, nas torres dos alquimistas ricos. Mas custava mais ouro do que Kael veria em 10 vidas. Ele segurou a mão fria dela e jurou algo que nenhum mortal sensato juraria. Eu vou te trazer de volta. Nem que tenha que roubar das próprias mãos da morte. Os presentes na vigília riram. Piada de bêbado, pensaram. Delírio de luto. Mas Kael Cinzento não era homem de palavras vazias. 3 luas depois, Kael estava na biblioteca proibida de Umbravale, lugar onde apenas magos loucos e clérigos excomungados ousavam entrar. As estantes eram de ossos, os livros sangravam quando abertos, mas ele não tinha medo. O medo era luxo de quem tinha algo a perder. Foi ali que encontrou o Grimório, as 3 chaves do véu. O livro falava de uma lenda antiga, a ceifadora, aquela que todos chamam de morte, guardava em seu reino algo além das almas. Ela guardava um artefato chamado Relicário das Vidas Roubadas. Dentro dele dormiam as essências de todos aqueles que morreram antes do tempo, incluindo talvez Lira. Para chegar até ela, dizia o texto em runas sangrentas, um mortal precisa das 3 chaves, a chave de osso, a chave de cinza e a chave de lágrimas. Somente com elas poderá abrir o portal dos lamentos e entrar no reino além do véu. Kael sorriu. Um sorriso afiado como navalha, porque ele era ladino. E ladrões não precisam de permissão, apenas de oportunidade. A primeira chave, a chave de osso, estava nas catacumbas sob a Catedral de São Malacar, guardada por espectros vingativos e armadilhas arcanas. Kael entrou à meia-noite, atravessou corredores de crânios empilhados e esquivou-se de lâminas fantasmagóricas com a graça de quem nasceu nas sombras. Quando a chave tocou sua mão, fria, pesada, pulsando com energia necrótica, ele ouviu uma voz sussurrando em sua mente. Você ousa desafiar o inevitável? Sim, respondeu Kael em voz alta. E vou fazer isso com estilo. A segunda chave, a chave de cinza, estava no coração do vulcão Cinério, guardada pelo Guardião de Fogo, uma entidade antiga que devorava almas impuras. Kael não lutou. Ladinos não lutam. Eles enganam. Com um truque simples de sombras e um frasco de óleo explosivo, ele criou a ilusão de que estava queimando vivo, enquanto, na verdade, já estava fugindo com a chave entre os dedos. O guardião urrou de raiva, mas Kael já estava longe, rindo. Vocês acham que sou só um ladino? Ele murmurou para a noite. Então vejam o que um ladino pode fazer. A terceira chave, porém... Meus amigos, essa foi a mais cruel. A chave de lágrimas não poderia ser roubada.
ela só apareceria para aquele que chorasse de verdade, não de dor, mas de remorso. Kael, que há anos havia construído muros ao redor de seu coração, teve que se sentar na tumba de Lira e lembrar de cada risada, cada promessa, cada momento em que ele não esteve lá para ela, porque estava roubando, correndo, sobrevivendo. E então, pela primeira vez desde a infância, Kael cinzento chorou. A chave surgiu na palma de sua mão, feita de cristal líquido, pulsando com a cor das lágrimas antigas. Ele tinha as 3 chaves. Na noite mais escura do ano, Kael foi até as ruínas de Valengard, onde o Portal dos Lamentos dormia há 1000 anos. Colocou as 3 chaves nos entalhes. O portal rugiu, abrindo-se como uma ferida no próprio tecido da realidade. Do outro lado havia apenas escuridão e uma voz, fria, antiga, inevitável. Bem-vindo, Kael Cinzento. Eu estava esperando você. Kael respirou fundo, ajustou seu capuz e deu o primeiro passo para dentro do reino da morte. E assim, meus caros ouvintes, a jornada começa. Um ladino desprezado adentrando o único lugar de onde ninguém jamais voltou. Será que ele é louco, corajoso? Ou apenas desesperado o suficiente para reescrever as leis do universo? Onde estávamos? Ah, sim! Nosso querido Kael Cinzento acabou de fazer a coisa mais estúpida ou mais brilhante que um mortal pode fazer. Entrar no reino da morte, voluntariamente, sem convite, sem plano de fuga. Típico de ladino, não acham? Então vejamos o que acontece quando você bate na porta da ceifadora sem ser convidado. O reino além do véu não era como Kael imaginara. Não havia fogo, nem gritos eternos, nem demônios torturadores. Havia apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que ele podia ouvir o próprio coração batendo, o que, considerando onde estava, era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. O céu era cinza, não o cinza das nuvens de tempestade, mas o cinza da ausência de cor, como se alguém tivesse apagado toda a vida do universo com uma borracha gigante. O chão, sob seus pés, era feito de névoa sólida. Cada passo produzia ondulações, como se ele estivesse caminhando sobre água congelada no tempo. E as árvores? As árvores eram de prata morta, seus galhos retorcidos como dedos de esqueleto apontando para o nada. Bem, murmurou Kael para si mesmo, já vi tavernas piores. Ele começou a caminhar. Não havia mapa, não havia direção. Mas ladrões têm um instinto para encontrar tesouros, e o relicário das vidas roubadas era o maior tesouro que já existiu. Não demorou muito para que ele encontrasse companhia. Você está perdido, vivo? Kael virou-se bruscamente, mão indo instintivamente para a adaga em seu cinto. Mas relaxou ao ver quem havia falado. Uma mulher alta, de armadura enferrujada e olhos vazios. Não vazios de emoção. Vazios literalmente. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas sombras dançantes. Eu sou Elara, disse ela, com voz que ecoava como dentro de um poço profundo. Antiga paladina da Ordem da Luz Eterna. Morri tentando salvar uma aldeia de dragões. E você? Kael, ladino. Morri de... Bem, tecnicamente ainda não morri. É complicado. Elara inclinou a cabeça curiosa. Você está vivo? Aqui? Como? As 3 chaves, respondeu Kael, mostrando-as penduradas em seu cinto. Elas brilhavam fracamente, a única fonte de luz real naquele lugar. Elara deu um passo para trás, surpresa. Então os rumores são verdade. Você é o tolo que veio roubar da morte. Prefiro o termo empreendedor audacioso. Pela primeira vez em décadas, Elara riu. Foi um som estranho, como sinos quebrados. Você tem coragem, ladino, ou loucura. Provavelmente ambos. Ela apontou para a frente. O palácio da ceifadora fica além do Rio dos Esquecidos. Mas cuidado. Há coisas aqui que devoram até mesmo os mortos. Quer vir junto? Kael perguntou, surpreendendo a si mesmo. Elara hesitou. Por quê?
Porque toda boa história de roubo precisa de uma guerreira fantasma mal-humorada. E porque, bem, você parece entediada. Elara considerou. Então, pela primeira vez desde sua morte, ela sorriu. Está bem, vivo. Vamos roubar da morte. O que poderia dar errado? Os dois caminharam juntos pelas planícies cinzentas. Pelo caminho, encontraram outros, almas presas, vagando sem propósito, repetindo os últimos momentos de suas vidas como atores em uma peça esquecida. Um mercador contava moedas que não existiam. Um soldado lutava contra inimigos invisíveis. Uma criança procurava pela mãe, chamando seu nome para sempre. Eles não sabem que estão mortos? Perguntou Kyle, voz baixa. Alguns sabem, outros preferem esquecer. A morte não força ninguém a aceitar o inevitável. Ela simplesmente espera. Kyle apertou os punhos. Lyra não vai acabar assim. Eu não vou permitir. O Rio dos Esquecidos era exatamente o que o nome prometia. Um rio de água negra, onde flutuavam memórias perdidas. Kyle podia vê-las, fragmentos de vidas passadas, boiando como folhas mortas. Um beijo, uma traição, uma canção de ninar. Tudo misturado, dissolvendo-se lentamente na corrente. Não toque na água, alertou Elara, ou você vai esquecer quem é, para sempre. Não havia ponte, não havia barco, mas havia um barqueiro. Ele surgiu da névoa, uma figura encapuzada em uma embarcação feita de ossos entrelaçados. Sua voz era o som de folhas secas sendo pisoteadas. Passagem custa uma memória, a mais preciosa que você tem. Kael franziu a testa. E se eu não pagar? Então você fica, para sempre. Elara já estava entrando no barco. Sendo morta, ela não precisava pagar. Mas Kael estava vivo, e a vida tinha preço. Ele pensou. Pensou em Lyra, pensou nas ruas de Grimor, pensou em cada roubo, cada fuga, cada vitória pequena. Então tirou do bolso algo que carregava desde criança, um pequeno medalhão de prata, com um retrato mal pintado dele e de Lyra quando eram apenas crianças. A única coisa que ele nunca havia vendido, mesmo nos piores momentos. Esta memória, disse Kyle, voz firme. O dia em que ganhamos isso. O último dia em que fomos felizes sem saber que devíamos aproveitar. O barqueiro estendeu a mão. O medalhão flutuou até ele e desapareceu. Kyle sentiu algo se rasgar dentro do peito. A memória estava indo. Ele ainda lembrava que ela existia, mas a sensação, a emoção, o calor daquele dia, tudo desaparecendo como areia entre os dedos. Kyle? Elara chamou preocupada. Ele respirou fundo. Estou bem, vamos. Do outro lado do rio, o mundo mudou. As árvores de prata deram lugar a uma floresta de espinhos negros. O ar ficou mais pesado. E ao longe, no horizonte impossível, erguia-se o Palácio da Ceifadora. Era uma estrutura impossível, torres que desafiavam a física, escadas que levavam a lugar nenhum, portas que se abriam para o próprio vazio, e no topo da torre mais alta brilhava uma luz pálida, o relicário. Chegamos, sussurrou Kyle. Mas então a floresta se moveu. Das sombras emergiram criaturas, nem vivas nem mortas. Eram os guardiões dos portões, lobos feitos de névoa e desespero, com olhos que ardiam em chamas frias. Elara sacou sua espada fantasmagórica. Prontos para uma briga, Ladino? Kyle sorriu, aquele sorriso afiado que era sua marca registrada. Paladina, eu sou ladrão. Não luto. Eu roubo vitórias. E então ele fez algo inesperado. Pegou uma das 3 chaves, a chave de lágrimas, e a ergueu. A luz cristalina se espalhou e os guardiões hesitaram, porque aquela chave carregava algo que eles não sentiam há milênios, emoção verdadeira. Os lobos de névoa recuaram, não de medo, mas de respeito. Vamos, disse Kyle, caminhando entre eles como se fossem cães domesticados. Temos uma morte para roubar. Elara balançou a cabeça, sorrindo. Você é louco, Kyle cinzento, completamente louco. Eu sei,
ele respondeu, mas louco funciona. E assim, meus amigos, nosso ladino improvável e sua companheira fantasma chegam às portas do impossível. O palácio da ceifadora os aguarda. E dentro dele, dentro dele está a única coisa que ninguém jamais conseguiu roubar: a própria essência da vida e da morte. Kael e Elara estão às portas do palácio da ceifadora. E vocês sabem o que dizem sobre palácios no reino dos mortos, não sabem? Não? Bem, deixem-me iluminá-los. Ninguém entra sem ser testado. E os testes aqui não envolvem espadas ou magias. Envolvem algo muito pior: a verdade. Preparem-se. As portas do palácio eram colossais, feitas de um material que parecia osso polido, mas brilhava como pérola negra. Não havia maçanetas, não havia fechaduras visíveis, apenas um símbolo gravado no centro, uma ampulheta com a areia fluindo em ambas as direções. Como entramos? Perguntou Elara, estudando a porta com olhar tático. Kael se aproximou, dedos de ladrão correndo pela superfície fria. Toda fechadura tem segredo, só precisamos descobrir qual é. Então a porta falou. Sim, a porta falou. Para adentrar o reino da Senhora da Morte, responda-me isto. O que é mais valioso, o tempo que você viveu ou o tempo que lhe foi roubado? Kael piscou. Sério? Charadas filosóficas? Isso é o que estamos fazendo agora? Responda errado. E seu tempo acaba, aqui, agora, para sempre. Elara deu um passo para trás. Kael, cuidado. Esta não é uma charada comum, é um julgamento. Kael pensou. Pensou em Lyra. Pensou nos anos que ele viveu nas ruas, roubando para sobreviver. Pensou nos momentos roubados, os aniversários que nunca comemorou, os abraços que nunca deu, as palavras que nunca disse. O tempo que me foi roubado, respondeu ele, voz firme. Porque o tempo vivido já se foi, não posso mudá-lo. Mas o tempo roubado, esse ainda pode ser recuperado. Pode ser vivido, pode ser corrigido. Silêncio. Então as portas se abriram, lentamente, com um ranger que soou como suspiro de alívio. Elara olhou para Kael, impressionada. Como você sabia? Ele sorriu. Não sabia, mas apostei que a morte entenderia de arrependimento. O interior do palácio era um labirinto de corredores que desafiavam a lógica. Escadas subiam e desciam ao mesmo tempo. Portas levavam a quartos que já haviam estado antes. O tempo não funcionava direito ali. Kael podia jurar que já havia passado por aquele corredor, mas as tochas estavam em posições diferentes. Este lugar está brincando com nossas mentes, murmurou Elara. Então vamos brincar de volta, respondeu Kael. Ele pegou sua adaga e começou a marcar as paredes com pequenos símbolos. O código secreto dos ladrões de Grimoire. Um X aqui, 3 linhas ali, um círculo com ponto no centro. O que está fazendo? Perguntou Elara. Mapeando o impossível. Se o palácio muda, minhas marcas não mudam. Vou encontrar o padrão. E ele encontrou. Após meia hora de observação, Kael percebeu. O palácio não mudava aleatoriamente. Mudava em resposta a emoções. Quando Elara ficava nervosa, os corredores se estreitavam. Quando Kael ficava confiante, as portas se abriam. É um teste de controle, disse ele. O palácio quer ver se conseguimos nos controlar, se merecemos o que viemos buscar. Então precisamos ficar calmos? Não, precisamos fingir que estamos calmos. Grande diferença. Elara riu. Você é um péssimo exemplo moral, sabe disso? Obrigado. Tentei muito. Eles chegaram ao salão dos espelhos, e foi ali que as coisas ficaram complicadas. O salão era circular, com espelhos do chão ao teto. Mas esses não eram espelhos comuns. Cada um mostrava uma versão diferente de você. Não fisicamente, mas emocionalmente. Kael viu-se como poderia ter sido. Um nobre rico, se tivesse nascido em outra família. Um mendigo ainda mais miserável, se tivesse desistido. Um herói adorado, se tivesse feito escolhas diferentes. Um assassino cruel, se tivesse deixado a raiva controlar.
Cada espelho sussurrava: você poderia ter sido mais. Você desperdiçou sua vida. Você não é nada. Kael apertou os punhos, tentando ignorar as vozes. Mas então viu algo que o fez parar. Em um dos espelhos havia Lyra. Não a Lyra doente, a Lyra saudável, sorrindo, viva. E ao lado dela havia ele mesmo, mais velho, feliz, com rugas de tanto rir. A vida que nunca viveu. Kael, não olhe, gritou Elara. São ilusões, projetam seus maiores arrependimentos. Mas Kael não conseguia desviar o olhar. A Lyra no espelho estendeu a mão como se pudesse tocá-lo. Você me deixou morrer, sussurrou ela. Você não estava lá quando eu precisei. Eu sei, Kael respondeu, voz quebrando. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Mas e se você falhar? E se tudo isso for em vão? E se eu nunca voltar? Kael fechou os olhos, respirou, e então fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Sorriu. Então pelo menos eu tentei, e isso é mais do que qualquer um esperava de um simples ladino. Ele virou-se, deu as costas ao espelho e caminhou na direção oposta. Os espelhos gritaram, as vozes uivaram, mas Kael não olhou para trás. Vamos, Elara. Temos uma morte para incomodar. No coração do palácio, eles encontraram uma sala vazia, apenas uma sala, circular, com um pedestal no centro, e sobre o pedestal, um livro. Não o relicário, mas um livro de páginas negras com escrita dourada. O livro dos lamentos, sussurrou Elara reverente. Pensei que fosse lenda. O que é? Perguntou Kael. O registro de todos que já tentaram enganar a morte. Seus nomes, seus métodos, seus fracassos. Ela olhou para Kael. Ninguém jamais conseguiu. Kael se aproximou, abriu o livro. As páginas estavam cheias de nomes, centenas, milhares, magos poderosos, reis desesperados, clérigos devotos. Todos tentaram, todos falharam. E na última página, escrito em tinta fresca, estava seu nome. Kael Cinzento, ladino. Tentou roubar o relicário das vidas roubadas. E abaixo uma única palavra pendente. Ela sabe, murmurou Kael. Ela sempre soube que eu viria. Claro que sabia, disse uma voz atrás deles. Uma voz fria como o inverno eterno, feminina, antiga. Eles viraram-se e lá estava ela, a ceifadora, a morte, a inevitável. Ela não era esqueleto, não era monstro. Era simplesmente uma mulher, pálida como neve, vestida em mantos que pareciam feitos de noite líquida. Seus olhos eram vazios, mas não cruéis. Apenas cansados, infinitamente cansados. Bem-vindo, Kael Cinzento, disse ela. Estava esperando você. E aí está, meus caros, o momento que todos aguardavam. Ladrão encontra morte, mortal encontra imortal. E agora é quando descobrimos se coragem é suficiente para reescrever o destino. Silêncio, meus amigos, silêncio, porque agora chegamos ao momento mais sombrio desta história. O momento em que heróis caem, em que verdades doem, em que tudo o que pensávamos saber se desfaz como névoa ao amanhecer. Segurem suas canecas. Respirem fundo, porque a morte acabou de entrar em cena. Kael Cinzento, que havia enfrentado guardas, espectros e até os guardiões do véu sem pestanejar, sentiu algo que não sentia há anos. Medo genuíno. Não medo de morrer, medo de falhar. A ceifadora deu um passo à frente. Seus pés não tocavam o chão. Ela simplesmente flutuava, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão que ela escolhia ignorar. Ao redor dela, o ar ficava mais frio, e Kael podia ver sua própria respiração condensando em nuvens brancas. Você veio roubar de mim, disse ela. Não era pergunta. Era a afirmação. Kael endireitou os ombros. Se ia falhar, falharia com estilo. Vim. E o que exatamente pensa que pode roubar? O relicário das vidas roubadas. Minha irmã está lá dentro. Lyra. Ela morreu antes do tempo. A praga cinzenta levou-a quando ainda tinha tanto a viver. Eu vim buscá-la.
A ceifadora inclinou a cabeça, estudando-o como quem observa inseto curioso. Você acha que ela foi roubada? Interessante. Conte-me, Kael Cinzento, quando sua irmã adoeceu, onde você estava? A pergunta atingiu como flecha envenenada. Eu estava trabalhando, respondeu ele, voz mais baixa. Trabalhando. Que eufemismo charmoso para roubando. A ceifadora começou a circular ao redor dele. Você estava roubando a mansão do Lord Cassius, não estava? Um roubo grande, arriscado, que poderia lhe render ouro suficiente para... O quê? Comida? Remédios? Ou apenas orgulho? Eu precisava do dinheiro. Precisava? A voz dela não subiu, mas o peso das palavras foi esmagador. Ela implorou para você ficar. Disse que estava se sentindo mal. Pediu que você não fosse naquela noite. E você foi mesmo assim. Kael recuou. Como você... Eu estava lá, Kael. Eu estou sempre lá. No momento final. E sei o que ela disse antes de partir. A ceifadora parou à frente dele. Ela disse, digam ao Kael que eu entendo. Digam que não é culpa dele. Lágrimas queimaram nos olhos de Kael. Pare. Mas é culpa sua, não é? Você sabe disso. Você a deixou sozinha. E quando voltou, 3 dias depois, com bolsos cheios de ouro roubado, ela já estava fria. Pare! Kael gritou, caindo de joelhos. Elara deu um passo à frente, mão na espada fantasmagórica. Isso é cruel. Ele veio aqui por amor. Não, disse a ceifadora, olhando agora para a paladina. Ele veio aqui por culpa. Grande diferença, Elara das cinzas eternas. Elara estremeceu ao ouvir seu nome completo. Você me conhece? Conheço todos, incluindo você. A grande paladina que morreu salvando uma aldeia, mas só estava lá porque fugiu de outro dever. A ceifadora virou-se para ela. Você deveria estar protegendo a princesa Alara, mas abandonou seu posto porque discordou das ordens. E, na sua ausência, a princesa foi assassinada. 200 pessoas morreram na guerra que se seguiu. Você salvou 20 aldeões e condenou 200. Elara deu um passo para trás, como se tivesse sido esbofeteada. Eu não sabia. Mentira, você sabia. Você sempre soube. A ceifadora não soava cruel, apenas cansada. Todos que vêm até mim carregam culpa, carregam arrependimento, carregam a ilusão de que podem consertar o passado, mas não podem. Ninguém pode. Kael respirou fundo, limpou as lágrimas e levantou-se. Você está certa, disse ele, voz firme apesar do tremor. Eu falhei com Lyra. Eu a decepcionei, eu a deixei morrer sozinha enquanto eu estava sendo o herói egoísta que sempre fui. A ceifadora esperou. Mas sabe o que é interessante? Kael continuou. Você está me contando tudo isso para me fazer desistir, para me quebrar. E isso só me diz uma coisa. Ele sorriu, aquele sorriso afiado. Você está com medo. Pela primeira vez, algo mudou no rosto da ceifadora. Uma sobrancelha erguida, curiosidade. Com medo, ela repetiu. Sim, porque se eu fosse realmente impossível de vencer, você não precisaria me convencer a desistir. Você simplesmente me destruiria, mas não está fazendo isso. Por quê? Kael deu um passo à frente. Porque existe uma regra que nem você pode quebrar. Se alguém chegar até aqui, até você, com as 3 chaves, tem direito a um desafio, e você precisa aceitar. O silêncio foi ensurdecedor. Então, pela primeira vez em milênios, a ceifadora sorriu. Foi um sorriso triste, antigo, esperto, muito esperto. Ela assentiu lentamente. Sim, você tem direito, um desafio, uma chance. Mas entenda, Kael Cinzento, se você perder, não perde apenas sua vida, perde sua alma para sempre, e a de Lyra também. E se eu ganhar? Se ganhar, leva o relicário e uma alma dentro dele. Apenas uma. Escolha com sabedoria. E Kael engoliu seco. Qual é o desafio? A ceifadora estendeu a mão. Na palma materializou-se uma ampulheta.
Mas não era a areia que corria dentro dela. Eram pequenas luzes douradas. Almas. Você vai jogar comigo um jogo antigo chamado A Aposta do Tempo. Como funciona? Simples. Eu vou lhe mostrar 3 momentos da vida de Lyra. Momentos que você não conhece. Momentos em que ela teve que fazer escolhas. Você precisará adivinhar qual escolha ela fez. Acerte 3 vezes e ela é sua. Erre uma vez. Perco tudo. Exatamente. Kael olhou para Elara. Ela balançou a cabeça. Kael, isso é loucura. Você não pode adivinhar escolhas que nem viu. Eu a conhecia, disse ele, melhor do que ninguém. Conhecia a criança, rebateu a ceifadora. Mas conhecia a mulher que ela se tornou depois que você se afastou. Depois que você a deixou sozinha para viver sua vida de ladrão. Kael hesitou. E nessa hesitação, a verdade doeu. Não, ele não conhecia. Ele havia se afastado. Havia focado tanto em sobreviver, em roubar, em provar seu valor, que deixou de realmente ver sua irmã. Mas agora era tudo ou nada. Aceito o desafio, disse ele. A ceifadora tocou a ampulheta. O salão se transformou, as paredes desapareceram, e Kael se viu dentro de uma memória. Primeira memória. Lyra tinha 15 anos. Estava no mercado de Grimor, magra, pálida. 2 anos antes de morrer, um mercador a acusava de roubar um pão. Eu não roubei, ela gritava, olhos cheios de lágrimas. Eu estava apenas olhando. O mercador ergueu a mão para bater nela. Mas então, um guarda apareceu. Solte a garota, ordenou o guarda, não por bondade, mas porque ele a conhecia. Era irmã do ladrão famoso, Kael. O mercador soltou. E então, o guarda estendeu uma moeda para Lyra. Compre o pão e vá embora. Lyra olhou para a moeda, olhou para o guarda. Tinha 2 escolhas: aceitar a caridade e ter o que comer por um dia, ou recusar e manter seu orgulho. A memória congelou. O que ela fez? Perguntou a ceifadora. Kael pensou. Lyra era orgulhosa, como ele, mas também era prática, sobrevivente. Ela aceitou, disse Kael, e agradeceu. A ceifadora assentiu. Correto. A memória continuou. Lyra pegou a moeda, comprou o pão e, antes de ir embora, dividiu metade com uma criança de rua ainda mais faminta que ela. Kael sentiu o coração apertar. Essa era minha irmã. Segunda memória. Lyra tinha 17 anos. Um nobre havia se interessado por ela. Ofereceu casamento. Ela teria riqueza, segurança, remédios quando ficasse doente. Mas o nobre já era casado. Ela seria amante, escondida, envergonhada. Você já sofreu o suficiente, disse o nobre. Deixe-me cuidar de você. Lyra olhou para a mão estendida dele. Olhou para as roupas rasgadas que vestia. Congelou. O que ela fez? Repetiu a ceifadora. Kael fechou os olhos. Lyra poderia ter aceitado. Teria sido a escolha inteligente. A escolha de sobrevivência. Mas Lyra nunca foi de aceitar migalhas. Ela recusou, disse Kael. Correto. A memória continuou. Lyra cuspiu no chão e disse: prefiro morrer livre do que viver acorrentada em ouro. Kael sorriu, lágrimas nos olhos. Essa definitivamente era minha irmã. Terceira memória. Lyra estava morrendo. Kael não estava lá. A praga havia tomado completamente seu corpo. Ela mal conseguia respirar. E então, Kael apareceu na memória. Não o Kael real, mas uma ilusão, criada pela febre, pela mente delirante. Lyra, disse o Kael ilusório, segura firme. Vou buscar a cura. Você só precisa aguentar mais um pouco. Lyra olhou para a ilusão. Sabia que não era real. Sabia que estava sozinha. Ela tinha 2 escolhas: lutar, aguentar, esperar por um irmão que talvez nunca viesse, ou desistir, deixar ir, aceitar o fim. Congelou. Kael caiu de joelhos, porque essa ele não sabia. Ele não estava lá. Ele não a viu. Ele não sabe o que ela escolheu. Eu não sei, sussurrou. Escolha, disse a ceifadora, ou perca tudo. Kael respirou, pensou em tudo que sabia sobre Lyra.
sobre sua força, seu orgulho, sua teimosia. E então percebeu, Lyra sempre lutou, mesmo quando não havia esperança. Ela lutou, disse ele, voz firme, até o último segundo, porque era teimosa, porque não desistia, porque ainda tinha esperança de que eu viesse. A ceifadora olhou para ele. Por um longo momento não disse nada. E então, errado, o mundo desabou. Meus amigos, a verdade é um golpe mais cruel que qualquer espada. Kael acreditou que conhecia sua irmã, mas no final, ele não a conhecia. Não como deveria. E agora, o preço será pago. Respirem, meus amigos. Respirem, porque esta é a parte onde tudo se resolve. Onde heróis caem ou se erguem. Onde a história encontra seu fim. E que fim será este? Ah, vocês estão prestes a descobrir. Errado, repetiu a ceifadora. Kael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não literalmente, mas emocionalmente foi pior. Muito pior. Ela desistiu? Ele sussurrou, voz quebrando. A memória continuou. Lyra, morrendo, olhou para a ilusão do irmão e sorriu. Um sorriso triste, pacífico. Kael, ela disse para o vazio. Você sempre tentou tanto me salvar, mas nunca percebeu que eu só queria que você ficasse. Pode ir agora. Está tudo bem. E ela fechou os olhos e partiu. Kael caiu de joelhos. A dor era física. Ele havia falhado, não apenas no desafio, mas em vida. Ele nunca havia percebido que tudo que Lyra queria não era ouro, não era cura, não era salvação heróica. Era apenas ele, presente. Você perdeu, disse a ceifadora, estendendo a mão. E o preço? Espere, gritou Elara, colocando-se entre eles. Ele errou, sim, mas por amor, por tentar, isso não conta. A ceifadora olhou para a paladina com algo que quase parecia tristeza. Amor e tentativa não mudam as regras. Ele apostou, perdeu. E agora? E agora nada. Kael se levantou, limpando as lágrimas. Seu olhar era diferente. Não havia mais desespero. Havia compreensão. Você estava certa o tempo todo. Eu vim aqui por culpa. Por ego, por achar que podia consertar tudo roubando uma última vez. Mas não posso. Ele tirou as 3 chaves do cinto e as colocou no chão. Não quero mais o relicário. A ceifadora piscou, genuinamente surpresa. O quê? Lyra fez sua escolha, e eu preciso respeitar isso. Kael respirou fundo. Ela não queria ser salva, ela queria paz. E eu estava tão ocupado sendo herói que nunca a ouvi realmente. Ele olhou para a ceifadora nos olhos vazios. Leve minha alma, mas deixe Lyra em paz. Ela merece descanso, não ser arrastada de volta por um irmão egoísta. Silêncio. A ceifadora inclinou a cabeça. Você desiste? Depois de tudo? Não estou desistindo. Estou aprendendo. Kael sorriu, lágrimas correndo. Finalmente. E então, algo impossível aconteceu. A ceifadora sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso. Parabéns, Kael Cinzento. Você passou no verdadeiro teste. O de o quê? As paredes do salão brilharam, e uma nova forma se materializou ao lado da ceifadora. Pequena, familiar. Lyra, não a Lyra moribunda. A Lyra saudável, radiante, sorrindo como ele lembrava da infância. Oi, maninho, ela disse. Kael não conseguiu falar, apenas correu e a abraçou. E pela primeira vez desde que ela morrera, ele sentiu calor. Como... O desafio nunca foi sobre acertar, explicou a ceifadora. Era sobre entender. Todos que vêm aqui querem roubar de mim, querem forçar o impossível, mas você foi o primeiro em séculos a parar, a escolher o que era certo ao invés do que queria. Lyra abraçou o irmão mais forte. Eu sempre soube que você voltaria. Só precisava que você entendesse que não é sobre me salvar, é sobre me deixar ir. Mas... Você está aqui, por um momento, disse Lyra, para dizer adeus, de verdade dessa vez. Kael segurou o rosto dela entre as mãos. Eu sinto muito, por tudo, por não estar lá, Eu sei, e eu perdoo, sempre perdoei.
Ela sorriu. Agora vá. Viva. Seja mais que um ladrão, Kael. Seja o homem que eu sempre soube que você poderia ser. E então, ela começou a brilhar, a se desfazer em luz dourada. Não! Kael tentou segurá-la. Está tudo bem, ela sussurrou. Eu estou em paz, finalmente. E desapareceu. Kael ficou ali, sozinho no salão vazio, lágrimas correndo livremente. A ceifadora colocou uma mão gentil em seu ombro. Você é livre para ir. As portas estão abertas. Ele olhou para ela. E Elara? A paladina deu um passo à frente. Eu também estou em paz agora. Acho que posso seguir em frente. Não, disse Kael. Você vem comigo. A ceifadora franziu a testa. Ela está morta. Não pode. Você disse que eu podia levar uma alma do relicário. Escolho ela. Elara arregalou os olhos fantasmagóricos. Kael, você me ajudou quando não precisava. Me lembrou que não estou sozinho e eu não vou deixar você aqui. Ele estendeu a mão. Vamos, temos muito a viver ainda. A ceifadora considerou. Então assentiu. Muito bem, mas ela voltará como fantasma, presa entre mundos. Eu não me importo, disse Elara, pegando a mão de Kael. Melhor presa com propósito do que livre e vazia. E assim, meus caros ouvintes, Kael Cinzento saiu do reino da morte. Não com o que veio buscar, mas com algo melhor, compreensão, paz e uma amiga improvável. Ele voltou para Grimor, parou de roubar, começou a ajudar, a proteger, a realmente ver as pessoas ao redor. E dizem que, nas noites de lua cheia, ainda se pode vê-lo nas ruas. Um ladrão reformado e uma paladina fantasma, salvando aqueles que a sociedade esqueceu. Porque às vezes, meus amigos, a maior jornada não é roubar da morte, é aprender a viver apesar dela. E assim termina minha canção de um ladrão que roubou, compreensão. Nem toda vitória vem com troféu, mas com paz no coração, adeus ao véu. Boa noite, caros aventureiros, que suas próprias jornadas sejam tão épicas quanto esta. E lembrem-se, vocês não são apenas o que roubam, mas o que escolhem dar. Até a próxima história. DMD, o Bardo, despede-se.